A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra, 29 de março de 2024, amém? Irmãos, eu vou dar continuidade ao capítulo 12, porque meu telefone tá uma bênção. Então, o alarme tocou fora da hora, e eu fui cancelar o alarme, então parou o vídeo, e eu não queria perder já o conteúdo que eu tinha gravado. O que eu fiz? Eu lancei aqueles 15 minutos, foi 16 minutos, e agora eu vou dar uma continuidade aqui e vou terminar esse capítulo 12, amém? Capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, vamos dar uma entrada, eu vou dar outro ressaldo aqui naquilo que eu comecei, e a gente vai terminar aqui, que esse capítulo é poderoso, irmão, esse capítulo é muito forte, vai falar sobre o espinho na carne, como a gente falou um pouco aqui, sobre os processos de Paulo, amém? Então, Paulo está dando continuidade do capítulo 10 ao capítulo 13, a sua batalha, a sua luta, as suas guerras que estava vivendo e os ataques que eles estavam sofrendo dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava passando por momentos terríveis, estava sendo liderada e ensinada por falsos líderes, pessoas que estavam distorcendo a sã doutrina para a falsa doutrina, como nos dias atuais nós estamos vivendo isso, né? Distorção de valores. Hoje de manhã, eu trabalhando com meu esposo, e ele falou algo comigo que eu fiquei pensativa. Ele falou assim, que tinha ouvido uma pastora falar algo muito sério, que ele ficou com aquilo na mente. Ele falou que se as pessoas, que essa pastora falou assim, que se os seres humanos, os crentes, as pessoas que se denominam cristãos, se denominam servos do Senhor, que dizem estar na igreja, que dizem ser igreja, que dizem ser espirituais, fizesse mais a obra de Deus para Deus, para o Senhor, haveria menos pessoas frustradas e menos pessoas em frustração dentro da igreja, frustrando outros. Porque o crente frustrado, se ele não for curado, ele vai frustrar a outros, ele vai perseguir a outros para impedir o crescimento da obra. Então, se nós cristãos, eu e você, que está aqui junto comigo nesse vídeo, começássemos a mudar o pensamento e fazer para Deus e não para homens, nós veríamos uma grande mudança. Então, que essa reforma comece agora dentro de mim e em você, em nome de Jesus, amém? É isso que a igreja atual precisa entender. Não é para homens, não é para ser conhecido, não é para ter nome na praça, não é para estar nos cartazes da vida, não é para estar nos congressos, não. É para Deus, é para a glória do nome do Senhor. A glória é dele, a honra é dele. Vai mudar muitas coisas em nossa vida, amém? Então fica essa reflexão para mim e para você neste momento. Vamos lá. Considerando, Paulo vai falar agora considerando, eu vou ter que entrar na defesa, né? Na defesa do meu apostolado, da defesa do meu caráter, da minha identidade, na defesa da minha reputação, porque a reputação de Paulo estava sendo atacada. A primeira coisa que Satanás faz, irmãos, é colocar inveja e ciúme no coração das pessoas para atacar a reputação dos crentes. Os crentes estão sendo atacados, a sua reputação, porque as pessoas não estão suportando a inveja de ver Deus pegar uma pretinha, uma neguinha como eu, lá da cachaça, lá do mundo, lá da loucura, lá da doideirada, transformado, dá um banho de graça e tá usando pra glória do nome dele. Então, Satanás faz o quê? Coloca ciúme no coração de pessoas, coloca inveja, não, porque ela, não, mas por quê? Não tem como, ela não tem nem estudo, ela não sabe. Então, é assim que Jesus faz, pega lá do mundo, dá um banho de graça e coloca pra glorificar o nome dele. Aí Satanás faz o quê? Como ele tem inveja da gente, como ele tem ciúme, a vontade dele é engolir vivo, mas não pode, que a própria Bíblia diz que se ele pudesse ele engoliria vivo. Então ele não pode, ele faz o que? Ele coloca inveja, coloca ciúme no coração de muitos coríntios atualmente, que existe atualmente hoje. Quantas pessoas vivendo no mundo, mas na mesma forma que a igreja de Corinto estava vivendo, com ciúme, porfias, contendas, calúnia. Então Satanás usa isso, brechas na vida de muitos crentes que se denominam cristão, mas não servem a Deus de verdade. Então, Paulo fala, pois ser necessário que vos exponha. Paulo vai contar uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás ele teve uma experiência tremenda que ele não havia contado. E agora ele vai contar para a igreja de Corinto a experiência que ele teve. Por quê? Porque esses falsos mestres da igreja de Corinto estavam se vangloriando de experiências que eles não tinham, de experiências que eles não viveram. Quantas mentiras em cima do altar atualmente, quantas pessoas mentindo revelação, mentindo profecia. Irmãos, a gente vê cada coisa. Tem pessoas que estão sentadas no banco, a boca está fechada, não dá um glória, não dá um aleluia, não levanta a mão, não adora a Deus, dá um microfone na mão. Quando pega o microfone na mão, acabou, a unção desce. Ei, desde a hora que eu sentei eu sinto Deus aqui. Desde a hora que eu entrei, eu sinto Deus aqui. Eu senti Deus nessa casa desde a hora que eu entrei. Tá lá, não deu um glória. Deu um aleluia.
Ninguém nem viu expressão nenhuma na face. Mas quando pegou o microfone, começou. Eu estava sentado e Deus falou comigo. Aí começa a entregar revelação. Irmãos, eu não entendo. Eu não tô criticando. Eu quero que você entenda. Eu sou pregadora também, tá? E itinerante, para a glória de Deus. Eu prego a palavra do Senhor. Já fui em São Paulo, já fui na Bahia, já fui em alguns lugares que Deus me levou. Já passei aqui em muitos estados do Espírito Santo onde eu moro, ministrando a palavra do Senhor. Por que as pessoas só querem entregar a revelação quando o microfone está na mão, irmãos? Se eu estou sentada no altar e o Senhor fala, entrega, eu desço e vou entregar. Eu não preciso esperar o microfone vir até a minha mão, porque a ordem foi dada e a minha ação tem que ser liberada naquela hora. Se Deus mandou, eu vou esperar o microfone vir na minha mão para poder eu entregar. Então quer dizer que se o microfone não vier na minha mão, eu não entrego a revelação que Deus mandou entregar. Nós não entendemos, irmãos, que tempo é esse? Eu também não quero fazer questão de entender, porque meu alvo é o céu. Mas a gente vê pessoas que falam, desde a hora que eu cheguei, o Senhor manda eu te dizer, se Deus mandou desde a hora que chegou, por que você não entregou logo? Tá em desobediência. Tá em desobediência. Só entrega se pegar o microfone na mão, e se não pegar, a gente precisa abrir nossa visão. Abrir nossa visão, abrir nosso entendimento. Meu Deus do céu, que geração de crente é essa? Nem eu que tô bebendo na fé ainda. Que era pra mim estar ainda mamando, tomando leite ainda, mamando ainda leite. O Senhor já me levou para uma maturidade para a glória do nome dele. Não estou me vangloriando porque eu não tenho medo de falar aquilo que Deus fez na minha vida. Não sou soberbo e muito menos hipócrita para fingir santidade que não tenho. Nós precisamos entender, irmãos. Não é possível que a gente veja situações assim e finge que não está vendo. Então Paulo está dizendo, eu vou contar uma experiência que eu tive há 14 anos atrás, que eu não saí me vangloriando, contando para ninguém, que eu não saí falando. Sabe por quê? Porque até é difícil de falar. O verso 4 ele diz, fui arrebatada ao paraíso e ouvi palavras inexprimíveis, palavras inexpressavelmente difíceis de expressar. Paulo está dizendo inexplicável, eu não tenho como explicar com palavras. Paulo está dizendo surreal, algo que não pode ser explicado com palavras. Eu fui ao terceiro céu, lugar da habitação de Deus. Eu vi coisas que o homem não poderia ver com seus olhos nus. Eu não sei te dizer se foi no corpo, eu não sei dizer se foi no espírito. Deus sabe. Foi tão forte essa revelação que Paulo não sabia dizer se foi acordado, se foi dormindo, se foi em espírito, se foi na carne mesmo. Ele não conseguia dizer, de tão forte que foi tremendo o arrebatamento que ele teve. Foi levado até o céu. Você está entendendo? A Bíblia cita que Isaías foi levado, né, ao terceiro céu, porque ele viu o trono de Deus, né? Quando ele viu o trono de Deus, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 7, você vai ver. Ele fala, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua orla, a sua vestimenta de santidade, cobria todo o templo, e os anjos em volta dele cantavam santo, santo, santo. Vocês estão entendendo, irmãos? O nível de santidade que é o nosso Deus, e a gente quer viver uma vida de qualquer maneira, quer cantar de qualquer maneira, quer pregar de qualquer maneira, quer liderar de qualquer maneira, quer ensaiar. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo um tempo profano. Nunca vi tanta profanação, pessoas mentirosas, enganadoras, que dizem, denominam cristão, mas não são, pessoas que não têm mais uma vida de santidade, de oração, um quarto de relacionamento, um quarto de intimidade. Quanto mais nós buscamos a Deus, ainda é pouco do tamanho do Deus que nós servimos. É o Senhor nos chamando para experiência, é o Senhor nos chamando para ter relacionamento, é o Senhor nos chamando para ter nossas próprias experiências com Ele, parar de contar testemunho do vizinho, parar de contar testemunho de outros e começar a contar nossos próprios testemunhos, as nossas próprias falas, não faladas de alguém. Nós precisamos entender isso, experiências vividas, que Ele viveu na sua própria carne, que Ele viveu na sua própria intimidade com o Senhor. Isso é poder você falar assim. Paulo está dizendo para eles, vocês estão se vangloriando de algo que vocês inventam, que vocês mesmos, mas eu vou me vangloriar de algo que eu vivi. É por isso que ele fala aqui, ó, no verso 6, ainda que eu decidisse me gloriar-me, não seria de fato insensato. Eu não estaria doido me gloriando. Eu não estaria insensato, sabe por quê? Porque eu estaria me gloriando em algo que eu vivi, verdades, coisas que vi. Você está entendendo? Ele fala, e contudo eu evito falar, por quê? Tem pessoas que vem na igreja hoje, contaria um testemunho aí, aquela coisa toda chamando a atenção para si próprio. Parece até que não foi Deus que deu aquela revelação, parece até que foi Deus que não deu aquela visão. Tem que chamar a atenção de todo mundo, preparar tudo para aquela coisa toda, para poder a pessoa se aparecer. Paulo está dizendo, eu evito até falar, para não chamar atenção para mim, para as pessoas não acharem que eu sou um semideus, como aquela cidade lá que acharam que eles eram semideus. Quando viram que não era, espancaram eles, jogaram para fora quase mortos, porque é assim que o povo faz. Começa tratando como semideus, para poder roubar a glória de Deus, para fazer com que muitas pessoas percam no caminho, se perca no caminho. Não olhe mais para o Senhor, mas olhe para o Senhor. Sabe quantos homens
tentou me fazer tirar o foco do Senhor e começar a bajular e idolatrar homens. A maioria das pessoas que eu vejo que bajularam e idolatraram homens estão apagadas, estão sumidas, porque tiraram a glória de Deus, deram para homem, deram para pastor. Não é pecado você honrar o seu pastor, você respeitar o seu pastor. Agora, bajular, idolatrar, bajular ministério, bajular placa e denominação, idolatrar. Gente, nós precisamos entender, a igreja de Jesus Cristo será tirada da igreja local. A igreja universal, que é a igreja de Jesus, não é placa e denominação, é a igreja que Jesus está aqui no universo, sendo que o Senhor vai tirar, vai arrebatar. Será uma igreja sem placa de denominação, uma igreja que se santificou, que se preparou, que passou primeiro na cruz para depois chegar no Pentecoste. Hoje nós vemos as pessoas passar direto da cruz para o Pentecoste, já quer ser usado, já quer ser aprovado, quer estar entregando revelação, quer ser profeta, mas não passou na cruz, não passou na humilhação, não passou na redenção, não se entregou ao Senhor. Paulo está dizendo assim: esse espinho na minha carne foi me dado para que eu não me soberbeça, para que eu não me sinta melhor do que os outros, para que eu não chegue na igreja e sinta o queridinho de papai, porque tem pessoas que estão se sentindo queridinho de papai, estão querendo se sentir mais santo do que os outros, só porque Deus usa um pouco mais. Sabe como é que Satanás começou a tentar fazer comigo? Quando ele viu que ele não conseguiria roubar minha identidade e meu caráter, começou a levantar pessoas para dizer que eu estava mudando. Não, a missionária agora não é mais a mesma, não tem mais humildade, não é mais humilde. Irmãos, quando Satanás não consegue fazer aquilo que ele quer, ele vai começar a dizer que você faz aquilo que você não está fazendo. Então eu preciso entender, a humildade perante Deus procede a honra, mas a soberba e a falta de humildade procede a ruína. Provérbios 16, versos 18 e 10. A soberba procede a ruína. Então a soberba vem antes da ruína. Irmão, eu leio Bíblia. Não só leio, mas gosto de praticar na minha vida, porque eu não sou ouvinte da palavra, eu sou praticante. Eu sei muito bem que todos os crentes soberbos estão procedendo à sua ruína. A soberba derrota a crente, a soberba empurra a crente para a lona. Muitas pessoas estão sentadas tentando ver a minha queda, mas por que o Senhor não permitiu eu cair? Porque eu tinha a humildade de falar para Deus aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu sou capaz de falar para o Senhor aquilo que eu não consigo fazer. Eu não fico maquiando para subir no altar, mostrando uma santidade que eu não vive, mostrando na minha casa uma santidade que eu não tenho. Sou ser humano, irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E para me cuidar, para mim não cair, para você cuidar, para você não cair, você precisa ter sinceridade nos seus lábios, sinceridade na sua boca. Não tenha medo de língua de homens, não tenha medo do que homens vão fazer ou falar. Tenha medo do que o céu, do que o nosso Deus pode fazer, tá? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus em primeiro lugar. Tema ao Senhor e o nosso Deus, o Deus que nós servimos, fará coisas grandes na sua vida. Mas primeiramente tenha temor no teu coração. Paulo está dizendo: Deus me deu esse espinho na carne, não foi o diabo não. Deus me deu esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás, mas foi Deus que deu. Para quê? Para mim não se soberbecer. Para mim não ficar arrogante, para mim não achar que eu estou sendo usado demais nas revelações, para mim não achar que eu estou andando, não estou nem pisando no chão mais. É muito crente arrogante, soberbo, porque recebeu uma unção, porque recebeu uma carteirinha. Carteirinha, irmão, não vai comprar cadeira no céu, não. Carteirinha de pastor, de missionária como eu sou, de presbítero. Não compra carteirinha no céu. Tempo de casa pode ter 500 anos na igreja. O crente mais velho que eu conheço é Satanás, que está aí, já perdeu a salvação e não tem oportunidade há muito tempo. Tem crente que está na igreja, ó, crente velho, crente ruim, assim também como crente novo que chegou, não conheceu Jesus, só conheceu somente a religião. Nós sabemos disso, está na igreja dizendo que vai para o céu, mas está caminhando aos passos largos para o inferno. É necessário humildade para reconhecer que nada vem de mim, mas tudo vem dele. Tudo é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele. É ele que faz, ele usa se quiser, ele faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz, ele é Deus. Então comece a entender que não é você, é ele. Se ele se gloriava, ele não era louco, Paulo estava dizendo, porque ele sabia o Deus que conhecia e sabia o nível de relacionamento. Irmãos, Satanás só muda a identidade daqueles que não têm a convicção de quem é e nem conhece a Deus. Não adianta, quando o crente não conhece a Deus, pode fazer o que for, qualquer coisa derruba ele. Eu costumo lembrar sempre de onde Deus me tirou. E eu costumo lembrar das vezes que eu pedi para morrer e ele me poupou. E não foi na igreja, foi no mundo, em sofrimento. Eu tinha uma dor na minha alma, um buraco na minha alma, uma dor que não cessava. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu me sentia rejeitada por todos.
Alguns historiadores, alguns biblistas, né, que estudam, que buscam a conhecer sobre a vida de Paulo, vão dizer que esse espinho na carne de Paulo era uma cegueira, né? Alguns dizem que foi malária que ele pegou e depois do encontro ele com o Senhor, ele ficou cego. Outros dizem que esse espinho era nos pés, era uma enfermidade no pé, era enfermidade no corpo, e assim muitos vão dizer. Mas eu acredito que o Senhor colocou essa enfermidade nesse homem para que esse homem não se vangloriasse do tamanho da obra que Deus estava fazendo na vida dele. Só que quando Deus chama Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus não chama Paulo enganado. Deus fala assim: esse para mim é um vaso escolhido para sofrer. Deus não engana ninguém, irmãos. Eu lembro que quando Jesus me fez a promessa na sala da minha casa, na noite que eu conheci Jesus, que eu aceitei Jesus, ali o Senhor falou comigo: te usarei em pouco tempo dentro dessa cidade, mas tu sofrerás. Tu serás rejeitada, tu serás humilhada, andarás com pouco, te jogarão para fora, não te aceitarão dentro de igreja. Irmãos, eu tenho 7 anos servindo a Jesus e eu posso falar, não tenho medo. Dificilmente a gente pode verdadeiramente dizer: é que eu estou bem. Porque quem prega a verdade, quem vive a verdade, quem foi chamado para ser a boca do Senhor, fazer aquilo que Deus chamou, fazer aquilo que o Evangelho nos chamou para fazer, irmãos, vai ser aceito. Nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai te amar. Aflições a fazer parte das nossas vidas. As traições, as calúnias, as defamações, as injúrias nesse mundo vai fazer parte da vida do cristão verdadeiro, porque a gente não pode ficar acomodado aqui na terra. O comodismo não pode fazer parte nem da minha nem da sua vida. Se tudo estiver bem na sua vida, você vai ficar acomodado. Se tudo está dando certo, você não vai querer sair da terra, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de uma humanidade que não quer Deus, de uma humanidade que não quer ficar com o Senhor, porque tudo está muito fácil, está sendo tudo muito facilitado. Ontem minha filha precisou de algo lá no trabalho e ela mandou aqui o moto-Uber vir aqui em casa, daqui pegou e levou para ela no trabalho. Olha o comodismo, irmão. Tudo muito fácil, tudo muito facilitado, né? A gente de dentro de casa, a gente consegue fazer tudo pelo telefone. A ciência aí tem tentado, né, roubar o lugar de Deus, tentado trazer cura para muitas enfermidades, trazendo coisas para fazer o ser humano viver bem sem Deus. Você já parou para analisar que tudo está tentando fazer a gente entender que não precisamos de Deus? Por que você acha que o evangelho está tão mais difícil de ser pregado, está tão mais difícil de ser aceito, até por aqueles que estão na igreja? Porque aqueles que estão na caminhada há muito tempo, muitos deles já se corromperam, já entraram para o nada a ver, já entraram para a banalização da graça, já entraram para a secularização, o tudo pode. Por que vocês acham? Será que nós não paramos para analisar que o Senhor está nos dando um dos maiores sinais, que é a apostasia e a incredulidade, o aumento, né, do esfriamento do amor? É os sinais, irmãos. É os sinais que Jesus está às portas para levar essa igreja sou eu, essa igreja é você. Não deixe ninguém roubar a eternidade que você tem no céu. Viva aqui na terra, com os pés na terra, a cabeça no céu e o coração na obra de Deus. Viva assim. Esse é o meu propósito. Minha cabeça está no céu, meu coração na obra de Deus e os pés aqui na terra. Aqui na terra, os meus pés estão aqui. Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, preciso vestir, preciso viver, preciso andar aqui na terra, porque eu ainda estou na terra. Mas a minha mente é do céu. O meu pensamento não é da terra. O meu pensamento não é mudando. O meu pensamento não é aqui. O meu pensamento é com o céu. É tudo do céu. O meu coração está voltado para o desejo da obra de Deus, não o desejo da carne. Porque muitos crentes estão na terra com o desejo da carne no coração. Então Paulo vai trazendo essa experiência tremenda que ele teve, essa experiência poderosa que com palavras ele não podia explicar, mas ele sabe dizer: não me orgulharei, porque eu sei que tudo vem dele. Não me orgulharei porque eu sei que ele pode, mas como um homem carnal, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sou fraco. Aí ele vai falar: 3 vezes orei ao Senhor e o Senhor me respondeu que ele não tiraria, porque a graça dele é suficiente na minha vida e estava se aperfeiçoando na minha fraqueza. O finalzinho do verso 9 ele diz assim: a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Deus, irmão, só repousa sobre o crente que tem a capacidade de se humilhar para Deus. Nós não se humilhamos mais. Nós não gostamos de mostrar fraqueza, aparência de tristeza. Nós não queremos nem chorar mais na igreja, para que os irmãos não vejam a gente como um fraco na igreja. As pregações de autoajuda nos ensinam a mostrar sempre força e não mostrar mais fraqueza, a mostrar sempre o que Deus vai fazer nas nossas vidas, vai nos dar, vai nos levantar, vai nos honrar. Não!
Se humilha para ele glorificar o nome dele. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É debaixo da potente mão dele. E no tempo dele ele vos exaltará. É no tempo dele. Tem o processo da humilhação. Tem o processo da escassez. Tem o processo da dor. Irmãos, é tempo de humilhação para nós que somos igreja, que servimos a Deus. Nós precisamos voltar a chorar, a rasgar o nosso coração, a ter humildade. Nós precisamos buscar a Deus com mais sinceridade. Nunca fomos tão atacados. É irmãos matando irmãos, é irmãos perseguindo irmãos, é irmãos caluniando irmãos, é irmãos matando o ministério de irmãos, é pastores matando ovelha, jogando ovelha para fora, trazendo bode para dentro, é pastores que não amam mais, só amam dinheiro. Oh meu Deus, nós precisamos acordar, porque há uma igreja no meio dessa igreja falsa, no meio da igreja de Laodiceia tem uma igreja Filadélfia que não se corrompe, que não se vende, que não mudou as vestimentas, que ainda continua andando de branco, rabadaquiaçai, com nosso Deus. Essa é a igreja que Jesus vai levar, a igreja que está com as suas vestes brancas, salpicada de sangue, salpicada da verdade. Começa a fazer uma análise da sua vida, começa a analisar a sua vida com Deus. Para de analisar a vida do seu irmão, ore pelo teu irmão e analisa a sua vida, analisa você, começa a se analisar, começa a olhar para você. O diabo tem usado pessoas, porque é assim que ele trabalha, irmãos, é através de pessoas. Ele está usando pessoas para tentar tirar a gente do foco, para tentar nos distrair na caminhada, para a gente parar, para ficar dando atenção para fofoca, para contenda, para calúnia, para disse-me-disse, para pessoas que estão andando fora da posição, a pessoas que falam, eu não vou na igreja mais porque do pastor tal, porque do irmão tal. Pelo amor de Deus, você está comprometendo a sua salvação enquanto essas pessoas estão lá dentro de engano. Eu dou trabalho pro diabo. Eu vou mesmo, eu adoro mesmo. Se tiver de chorar, choro. Se tiver de cantar, canto. Se tiver, o que tiver de fazer, eu faço, mas eu quero estar no altar. É o lugar da adoração, é na comunhão, independente de quem não quer ter comunhão comigo. Eu quero ter comunhão primeiramente com meu Deus e depois com a igreja. E quem quiser estar conosco vai dar a mão. Quem for igreja é igreja, quem é bode é bode. A Bíblia nos ensina a não dar pérolas para porcos. Não perca tempo, irmão, com quem decidiu ficar embaixo, mas decida continuar em cima com quem já está em cima. Tem pessoas que decidiu ficar embaixo e não vai querer subir para cima. E aqueles que estão embaixo é mais fácil de derrubar do que você subir para cima. Você tá entendendo? É mais fácil quem está embaixo te derrubar do que ele subir para cima. Então acorda. Vamos continuar firme na presença do Senhor. Paulo vai contar esse testemunho poderoso. E ele vai dizer que tudo é a graça do Senhor. Amém? Então aqui nós vamos agora dar um encerramento. No verso 11 ele vai falar credenciais do apóstolo. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio de obras extraordinárias e maravilhas e milagres. Paulo está dizendo, você quer agora a minha credencial? Vai olhar as obras que fiz. Quer a minha credencial? Vai olhar como Deus me usou. Quer a minha credencial? Vai olhar as maravilhas que Deus fez através da minha vida, através dos apóstolos que estavam comigo, dos homens de Deus, maravilhas extraordinárias. Não é montada, não é fachada, não, era que foi visto com os olhos dos coríntios. Ele está dizendo, perdoai-me por esta ofensa. Perdoai-me por ter sido bênção na vida de vocês. Tem pessoas, irmãos, que faz a gente se sentir mal por quem nós somos. Tem pessoas que tentam nos fazer se sentir mal pelo bem que fazemos, pela bênção que nós causamos na vida de alguém. Há pessoas que tentam, tem pessoas que não gostam. Eu não gosto da missionária Odete, do jeito dela. Tem pessoas que querem me fazer sentir mal por saber que Deus me usa, por saber que eu sou uma missionária, por saber que eu sou uma pregadora da palavra. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele quer fazer você se sentir mal por ser filho de Deus. Ele quer fazer você se sentir mal por ser um cristão e diferente no meio do mundo de iguais. Você está entendendo? Esse é o objetivo do diabo. Pode observar, eu vou falar algo muito sério aqui. Olha a história de vida das pessoas que o inimigo tem usado, irmãos. São pessoas que já estão no pecado, que estão conscientes do pecado. Vou te dar uma prova que tem pessoas que ficam dentro da igreja, conscientes do pecado e não tem nenhum remorso. Porque se tivesse arrependimento, tinha transformação. Olha o que Paulo fala aqui no verso 20. Não os vejo como eu gostaria, e que vos também não me encontrem como esperavam. Paulo está dizendo, não acha que eu vou para aí passar a mão na cabeça de vocês não, tá? Me espere aí sabendo que eu estou indo para colocar ordem na casa. É isso que Paulo está dizendo. Presta bem atenção no versículo 20. Receio que haja entre vós brigas, inveja, ódio, ambição, egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Essa é a igreja que Paulo estava indo. Você acha que esse tipo de pessoa aqui, que está dentro da igreja, vai se preocupar se você sair ou não?
Vai se preocupar se você parar ministério ou não? Vai se preocupar porque você quis parar, porque deles? Presta atenção, irmãos. Olha aqui o verso 21. Temo ainda que quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muito dos pecados, olha só, muitos que pecaram anteriormente, e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Olha aí. São pessoas que estão dentro da igreja vivendo nessa devassidão moral, praticando o pecado, praticando essas coisas, as palavras que eu disse aqui acima, mas não tem remorso nenhum e muito menos arrependimento. Não entendem que precisam se arrepender. A fofoqueira fofoca por prazer, irmãos. Para ela chegar ao arrependimento tem que ter muita oração na vida dessa mulher. Porque faz por amor, faz por alegria, tem prazer de falar mal das pessoas, você está entendendo? Aí você vai perder tempo com esse tipo de pessoas. Pessoas que caluniam e falam mal de irmão pelas costas. Você acha que não vai falar de você? Então acorda. Paulo está dizendo, não me espere achando que eu vou para aí passar a mão na cabeça, não. Porque eu já imagino como está a situação aí. E ele fala, Deus é meu juiz e salvador. Pensais que durante, versículo 19, pensais que durante todo esse tempo estáis tentando nos defender diante de vós? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa de Cristo. E daí não quero me defender, não. Eu estou só mostrando para vocês que eu tenho experiência e testemunho de vida com Deus. Paulo está dizendo, Paulo aqui ele entra, né? No capítulo 12, Paulo entra naqueles dos falsos líderes ali. Ele vai apresentar a sua credencial, ele vai apresentar a sua vida com Deus, que às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário a gente mostrar quem nós somos para algumas pessoas. Às vezes é necessário você mostrar credencial, porque há pessoas que acham que a gente caiu de paraquedas. Quem cai de paraquedas se esborracha, irmão, se esbagaça. Não existe negócio de cair de paraquedas, não. As pessoas acham que a gente chegou de qualquer maneira, não vê as marcas no corpo, não vê a trajetória, não vê a luta, não vê a dor, não vê o sofrimento que já viveu, não vê as perdas, a escassez, não vê a luta, não vê o processo, só quer ver o propósito. Muitos hoje só vê o que Deus tem feito na minha vida, mas não vê a história de sangue, as marcas, os caminhos de sangue que eu percorri para chegar até aqui. E ainda nem cheguei até o propósito que Deus ainda. Tem mais de Deus ainda, tá? Porque se eu estou aqui, quem me sustentou foi o Senhor. Até aqui, quem me ajudou foi o Senhor. E vai continuar me ajudando porque Ele é Deus. Amém? A forma que você reage com as traições, a sua vida vai mostrar, tá? O seu caráter. A forma que você reage com as perseguições, com a calúnia, com as aflições desse tempo vai mostrar o caráter que você tem. Quem você é? Eu tive toda a oportunidade do mundo para parar. Eu tive lideranças que me perseguiam, me perseguem até hoje tentando me parar. Eu tive pessoas de tudo quanto é nível tentando me parar. Mas eu optei a continuar. Porque você escolhe, ou para ou continua. Vamos orar. Senhor, neste momento eu quero glorificar o teu nome. Eu quero exaltar, Senhor, a tua santa presença em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos e a igreja do Senhor em tuas mãos. Fortalece essa irmã e esses irmãos. Que eles possam contar experiência, testemunhos de milagre. Que eles possam contar para a experiência extraordinária. Não para se vangloriar, não para ser arrogantes, mas para entender que, Senhor, é na fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Quanto mais humildade no nosso coração, mais o Senhor vai usar a nossa vida por misericórdia. Mas nós não precisamos mostrar humildade para o homem, nós precisamos buscar o Senhor e mostrar para o Senhor a intenção do nosso coração. Nos capacita a não negar o teu nome com as nossas atitudes. Nos capacita, Senhor, no meio da aflição a não perder o caráter, a identidade do céu. Seja conosco, Pai, e nos ajuda a prosseguir nesta caminhada, no nome de Jesus. Amém. Eu me empolgo demais, aí já tá 28 minutos, preciso encerrar, senão fica muito grande o vídeo. Não quero te fadigar. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a misericórdia e a graça dele esteja com você.